Olá, galera do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, PET volume 5. Iniciando a semana 3 com o tema A Célula, e esse conteúdo você encontra das páginas 45 a 49 do PET, volume 5. Então vamos iniciar com o tema A Célula. A nossa visão permite captar imagens de tudo que nos cerca, mas se os nossos olhos fossem capazes de ampliar muitas e muitas vezes as coisas que visualizamos, ficaríamos maravilhados ao ver como elas são formadas. Apesar de os nossos olhos humanos não possuírem essa capacidade de ampliação, há uma ferramenta capaz de tal proeza, o microscópio, inventado em 1590 pelos holandeses Hans e Zacharias Janssen e aperfeiçoado pelo também holandês Anton van Leeuwenhoek, que definiu o formato do microscópio simples, com uma lente, e pelo inglês Robert Hooke, que criou o microscópio composto, isso é, com duas lentes. Ao observar finas fatias de cortiça, Hooke viu diversos buraquinhos que lembravam favos de mel. Cortiça é um material de origem vegetal, extraído de uma árvore chamada sobreiro, é a casca dessa árvore, E a cortiça ela é utilizada para a fabricação de rolhas. Então, Robert Hooke, um dos cientistas, dos estudiosos que aprimorou o microscópio, observou então finas fatias desse material e visualizou exatamente o que nós podemos ver aqui nessa imagem ao lado, Então, pequenos buraquinhos que lembravam favos de mel, e a cada um desses pequenos compartimentos ele deu o nome de célula. Célula significa pequena célula. Mais de 100 anos depois de Hooke e suas descobertas, os cientistas provaram que os seres vivos são formados por células. Então, Hooke observou esses pequenos buraquinhos que ele determinou, que ele chamou de célula, e mais tarde os cientistas descobriram que todos os seres vivos são formados por esses pequenos compartimentos chamados de células. Com a evolução dos microscópios, que hoje são mais modernos, com um poder de ampliação das imagens bem melhor, as células se revelaram com uma espantosa diversidade de formas, tamanhos e funções. Então hoje nós sabemos que todos os seres vivos são compostos por células, e essas células não são simples compartimentos, São estruturas microscópicas com uma grande diversidade de formas, de tamanhos e funções. A célula é a unidade funcional dos seres vivos. Isso quer dizer que para um organismo ser considerado vivo, ele deve conter no mínimo uma célula. Os organismos que possuem apenas uma única célula são denominados de organismos unicelulares, como por exemplo as bactérias, protozoários, algumas algas, alguns fungos. Esses são organismos microscópicos. E os seres que possuem várias células são denominados pluricelulares ou multicelulares, como os animais, todos os animais, fungos e algas macroscópicas. O que é macroscópico? É o diferente de microscópico. Micro é pequeno e macro é grande, além dos vegetais, que também são macroscópicos. Então, os organismos unicelulares são aqueles microscópicos, e os organismos macroscópicos, os organismos maiores que nós conseguimos visualizar a olho nu, são todos pluricelulares. Imagine um ser com apenas uma célula, por exemplo, uma ameba. Uma ameba é um representante do grupo dos protozoários, São sempre organismos microscópicos, ou seja, que nós não conseguimos visualizar a olho nu. Para que eles sejam visualizados, é necessário da ajuda de um microscópio. Então, nós temos aqui do lado essa imagem, na verdade é um GIF, mostrando ali, uma ameba se deslocando. E esses organismos são capazes de realizar todas as funções vitais: respiração, locomoção, excreção, captura de alimento, digestão, reprodução e até mesmo evolução. Então são organismos que realizam todas as funções vitais que um organismo deve realizar, só que porém eles são microscópicos, ou seja, eles possuem apenas uma única célula.
Para tanto, sua única célula deve ter todo o maquinário necessário para garantir o metabolismo. Não, o que é metabolismo? É todas as reações que acontecem no interior de uma célula, né? São todas as reações necessárias para fazer com que aquele organismo realize suas funções, como, por exemplo, reprodução, a digestão de substâncias, né? Excreção. Então, o conjunto dessas reações que permitem, né, a realização dessas funções é chamado de metabolismo. Na imagem ao lado, podemos visualizar uma imagem microscópica da entamoeba histolítica, que é o nome científico desta ameba. Ela é tão pequena que é medida pelo micrômetro, né? O símbolo do micrômetro é este aqui, e é a milésima parte do milímetro. Ou seja, o micrômetro é uma unidade de medida, assim como nós temos o quilômetro, metro, centímetro, milímetro, nós temos o micrômetro. Seu tamanho aproximado é de 12 a 20 micrômetros e, claro, é invisível ao olho nu. Então, é o tamanho aproximado de uma ameba. Porém, as células, elas variam de tamanho. Uma bactéria aproximadamente tem 1 micrômetro, né? Então, uma bactéria é ainda menor do que uma ameba. Uma célula típica animal tem em torno de 10 a 30 micrômetros, ou seja, são maiores do que as amebas, né? E os óvulos humanos, por exemplo, têm aproximadamente 100 micrômetros. Então, embora todas essas estruturas, né, citadas sejam microscópicas, mas elas ainda variam de tamanho. Tem algumas estruturas um pouco maiores e outras ainda menores, mas dentro de uma escala microscópica. As células possuem 3 partes principais. Para a gente conhecer essas partes principais, vou utilizar aqui um desenho esquemático, né, representando uma célula, mas eu gostaria que vocês entendessem que a célula ela não é necessariamente assim dessa forma, redondinha, azul aqui, coloridinha dessa forma, certo? As células não são necessariamente redondas, existem vários formatos, né, de células, e esse formato varia de acordo com a função dessa célula. E ela não é colorida, né, dessa forma, isso aqui é só para a gente visualizar melhor e entender as estruturas, né, e as partes de uma célula, tá bom? Então, dessas 3 partes principais, nós temos a membrana plasmática, que é uma fina camada, né, que reveste a célula, que delimita a célula, certo? O citoplasma, que é uma estrutura gelatinosa, parece um gelzinho que preenche todo o interior dessa célula. E o material genético, que é o DNA, né, que nós chamamos de DNA, o material genético que traz todas as informações daquele organismo. Então, o nosso material genético, o material genético de todos os organismos, está localizado no interior de cada uma das suas células, se ele for pluricelular, né? Então, essas são as 3 principais partes de uma célula: o citoplasma, o material genético e a membrana plasmática. Vamos falar da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina camada que protege e delimita o exterior da célula. Através da membrana, algumas substâncias conseguem entrar e sair da célula. Então, vamos comparar essa célula com uma uva, uma única uva. A membrana é como se fosse a casca dessa uva, né? Uma pelezinha fininha que delimita, que reveste o exterior da uva. Comparando com a célula, a membrana seria como se fosse essa casca da uva, certo? Então, é uma fina camada que preenche, reveste o exterior da célula e delimita essa célula, né? Protegendo a célula também, permitindo a entrada de algumas substâncias e saída de outras, né? Então, as substâncias elas conseguem atravessar, elas conseguem permear essa membrana. Ela é permeável, semipermeável, a gente chama ela de semipermeável, porque não são todas as substâncias que entram e nem são todas as substâncias que saem, né? A célula controla quais são essas substâncias que vão entrar e sair dela. O citoplasma é uma substância aquosa gelatinosa, ou seja, ela é líquida, mas também é gelatinosa, é um gelzinho líquido, né, que preenche o interior da célula. No citoplasma estão mergulhadas várias estruturas internas da célula, denominadas organelas. Então, essa célula ela é preenchida
por essa substância chamada citoplasma. E dentro do citoplasma, no citoplasma, estão mergulhadas diversas estruturas internas. E essas estruturas são chamadas de organelas. Cada uma das organelas realizam importantes funções, né, para a célula. E aí nós vamos conhecer já quais são essas organelas. As organelas são estruturas presentes no interior das células e existem vários tipos, né, como mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático, rugoso e liso, centríolo, etc. Então, esses aqui são os nomes, né, das principais organelas localizadas nas células, e cada uma dessas estruturas tem funções importantes, né? Algumas produzem determinadas substâncias, outras degradam outras substâncias, outras têm função de transportar substâncias pela célula, né? Outras têm função de proteger a célula de algumas ameaças. Outras têm função de auxiliar na célula no momento de sua replicação, porque as células elas se dividem, né? Elas dão origem, uma célula é capaz de dar origem a outra célula, mas todos esses detalhes, inclusive os detalhes de quais são as organelas e a função de cada uma, nós vamos conhecer mais para frente numa outra oportunidade, tá? Nessa aula nós vamos só conhecer o que é uma célula e suas características gerais. Cada uma dessas organelas executa importantes funções, né, que são vitais para o organismo, como produção, armazenamento, transporte de importantes substâncias. O material genético é formado por DNA e proteínas. Ele contém todas as informações genéticas do organismo, informações para a produção de importantes substâncias que fazem o organismo ser o que é. Então, o nosso material genético, na verdade, é a receita para a construção do nosso organismo, né, e para a sua manutenção. Então, para que o nosso organismo seja como é e funcione da forma, né, que funciona, são necessárias informações que estão contidas lá no material genético, né, no nosso DNA. E este DNA, esse material genético, fica armazenado em cada uma das células do organismo. Existem dois tipos celulares, as células chamadas de procarióticas e as células eucarióticas. Então, aqui está o desenho de uma célula procariótica e aqui o desenho de uma célula eucariótica. Nós podemos visualizar, né, algumas diferenças entre elas, aqui só de bater o olho a gente vê, né, que existem algumas diferenças, mas nós vamos conhecer quais são. As células procarióticas são células que têm o seu material genético disperso no citoplasma, né? Nós acabamos de conhecer as estruturas das células, então nós vimos material genético, citoplasma. Nas células procarióticas, então, este material genético vai ficar disperso, mergulhado aqui solto no citoplasma. As células procarióticas são mais simples, com apenas um tipo de organela, né? Que são aquelas estruturas importantes que realizam diversas importantes funções para a célula. Então, a célula procariótica vai ter um tipo só dessas organelas, que são os ribossomos. As bactérias são os únicos organismos procarióticos, ou seja, os únicos organismos que possuem células procarióticas com essa configuração aqui que nós acabamos de ver. As células eucarióticas já são células que possuem o seu material genético organizado e protegido por uma organela chamada núcleo, diferentemente das células procarióticas, né, que têm o seu material genético disperso, solto no citoplasma. As eucarióticas possuem uma organela, né, possuem um núcleo que vai organizar e armazenar esse material genético. As células eucarióticas são mais complexas, contendo diversas estruturas internas, né? Então, diversas organelas que executam diversas funções e, com exceção das bactérias, todos os organismos possuem células eucarióticas. Iniciando então as atividades da semana 3, PET volume 5, número 1. Robert Hooke, ao observar tecido de cortiça em seu microscópio rudimentar, denominou o que viu de célula, derivado da palavra cela, que corresponde a espaços vazios. Você concorda com essa definição? Justifique.
Bom, não dá para concordar com essa definição, né? Porque hoje em dia sabemos que existem várias estruturas no interior das células, né? Citoplasma, organelas. Então, as células não são espaços vazios como Hooke pensou naquela época, né? 2. A célula é a unidade funcional dos seres vivos. Explique essa frase. No interior das células são realizadas diversas funções importantes que são vitais para o organismo, por isso ela é considerada a parte funcional dos seres vivos, né? No terceiro parágrafo do texto dessa semana tem as seguintes informações. A ameba é tão pequena que é medida pelo micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. Seu tamanho aproximado é de 12 a 20 milímetros e claro invisível a olho nu. Porém, as células variam de tamanho. Uma bactéria tem aproximadamente 1 micrômetro, enquanto a célula típica animal tem em torno de 10 a 30 micrômetros. Os óvulos humanos têm mais de 100 micrômetros. Elabore uma escala de grandeza e coloque as medidas da ameba, óvulo, bactéria e célula típica em ordem crescente de tamanho. Então, nós temos primeiramente aqui a bactéria, né, que é a menor dessas estruturas citadas, né? A bactéria ela tem aproximadamente 1 micrômetro. Depois, logo em seguida, nós temos a ameba, né, um pouco maior, de 12 a 20 micrômetros. Depois, nós temos uma célula, né, que tem em torno de 10 a 30 micrômetros e, por fim, o óvulo, que é o maior de todas essas estruturas citadas, com 100 micrômetros. Com base na matéria estudada na semana e em seus conhecimentos, responda: qual célula é procarionte e justifique. Então, nós temos aqui o desenho de duas células diferentes e uma delas é procarionte. Nós vimos que as células procariontes ou célula procariótica, é a mesma coisa, né? São aquelas que possuem o seu material genético disperso no citoplasma, enquanto que a célula eucarionte ou eucariótica é aquela que possui o núcleo, né, para armazenar o material genético. Então, essas duas imagens aqui, a célula A e a célula B, nós temos a célula A, né, como sendo representante das células procariontes, pois ela tem o seu material genético disperso no citoplasma, não há presença de núcleo, diferentemente aqui da célula B, que tem um núcleo para armazenar o material genético. Então, letra A é uma célula procarionte. Letra B. Cite organelas presentes no citoplasma da célula B. Então, nós vimos que a célula B é uma célula eucarionte, né, porque tem aqui o núcleo para armazenar e organizar o material genético. E nós vimos também que as células eucariontes elas são complexas, possuem diversas organelas, né, no seu interior. Então, nós vimos o nome de algumas dessas organelas, nós podemos citar aqui mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso e liso, centríolo, etc. C. Coloque uma seta na célula B indicando a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, né, que é a membrana que reveste a célula, né, que delimita a célula. E nós temos também a membrana nuclear, que é a membrana, né, que faz parte aqui do núcleo da organela que armazena o material genético nas células eucariontes. Então, nós temos a membrana plasmática aqui e a membrana nuclear aqui. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 3 do PET volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu possa receber e registrar a participação de vocês. Caso tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem contar sempre comigo, estou disponível lá nos grupos do WhatsApp. Pessoal, então eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!